Boa tarde a todos. No domingo agora saiu o novo decreto, na realidade na segunda, né? Saiu o novo decreto que rege algumas regras para todo o estado de Rondônia, trazendo um novo cenário aí dentro de cada fase do plano de governo. Nós trouxemos o retorno das aulas, que agora dentro de cada fase elas têm um percentual de ocupação de cada sala de aula. Isso voltado só para o ensino privado, que na fase 1 traz 30% de ocupação, fase 2, 50%, fase 3, 70%. Para o ensino público, para os gestores municipais, o governador Coronel Marcos Rocha, ele delegou a retomada do ensino municipal. Então, fica a critério de cada gestor, cada prefeito, iniciar a retomada. Então, já está autorizado pelo governo a retomada das aulas de cada município. No âmbito estadual, o governador, por decreto, já determinou que o 9º ano e o 3º ano já inicia a sua volta, determinou ao secretário de Educação, já como a primeira fase de retomada das aulas públicas do estado de Rondônia. O comércio, ele passa para uma nova regra. Ao invés do fechamento das fases, passa-se a ter a taxa de ocupação monitorada em cada fase. Também seguindo a mesma regra do ensino, que é 30% na fase 1, 50% na fase 2 e 70% na fase 3. Então, o que muda é isso. Fiscaliza-se a ocupação ou a taxa de ocupação de cada estabelecimento. Teatros, museus, cinemas só retornam na fase 3. Bares e congêneres só estão autorizados por delivery. A bebida alcoólica, ela está proibida das 21 horas, ou melhor, das 20h30 às 6 da manhã. E o comércio, em geral, ele fecha às 21 horas. Então, quando se fala, é toque de recolher? Não. Porque o toque de recolher, ele proíbe o trânsito das pessoas na rua. Então, nós não estamos falando de toque de recolher. Nós estamos falando do horário que o comércio deve parar. E o horário do comércio é às 21 horas. E repetindo, às 20h30, a bebida alcoólica ela para de ser comercializada. Seja ela por delivery, seja ela presencial. Atividades desportivas que envolvam confronto de equipes, ela fica proibida em qualquer uma das fases. Então, a pelada, jogo de futebol, reunião no campo ali para brincar, isso está proibido. E o prazo mínimo para esse decreto, para vigorar, é de 14 dias. Então, após 14 dias, nós iremos reavaliar, através do comitê, os novos dados, e assim sai a nova reclassificação de cada município, que é feito por portaria, e não por decreto. O que nós pedimos, muitas vezes a gente coloca que o comércio é o grande vilão. Mas, na realidade, o grande vilão desse processo somos nós, sociedade, quando desrespeitamos as regras. Quando achamos que é só um probleminha e não usamos a máscara, nos aglomeramos, desrespeitamos a toda a sociedade
brincando com esse vírus. Quando você penaliza o comércio, é porque as pessoas não têm a responsabilidade de, ao invés de fazer uma compra no supermercado, só a mãe ou só o pai, leva as crianças tudo. Vai com as pessoas de 60 anos, de grau de risco. Não se prepara corretamente. Faz a sua Corona Fest, o seu churrasco, chama as pessoas de maneira irresponsável, achando que a vida normal já retomou. E aí as consequências vêm. É culpa do governo, é culpa do governador, é culpa dos gestores. Quando nós vamos lá e fazemos esses atos, e de repente a taxa de contaminação aumenta, quem contamina somos nós. E aí nós culpamos a todos. Como recentemente, fomos atacados numa rede social, e a pessoa que nos atacava, falando de um ente da sua família na UTI, e culpando o governo, culpando os gestores, quando você vai olhar na rede social dessa pessoa, há 16 dias atrás, estava fazendo festa com esse senhor de mais de 60 anos, que foi para a UTI depois com Covid. 16 dias depois. Então é muito fácil transferir a responsabilidade dos nossos atos para os outros, quando é responsabilidade de cada um de nós fazer o que é certo, cumprir as regras e respeitar os nossos colegas, os nossos amigos e a todos da sociedade. Repetindo, não aglomerando, não saindo para passear com um monte de gente, retirando as máscaras e ainda rindo, achando que isso não contamina. Então, o que nós pedimos a todos é consciência, porque o governo sozinho não faz nada, a sociedade precisa voltar e respeitar e entender que essas regras são feitas porque protege a sociedade e nos ajuda a não colapsar o sistema de saúde estadual. E pedimos a todos os prefeitos, gestores municipais, cuidem da saúde básica, dos tratamentos profiláticos, cuidem do que precisa, porque quando chega na UTI no estado, muitas vezes é por ausência de cuidado básico. O estado, ele é um reflexo de quando o básico não está sendo feito. Então nós pedimos ajuda a todos os gestores municipais. Muitos estão fazendo a sua parte. Outros pouco estão importando para a realidade. Jogando para a galera, fazendo política de maneira irresponsável. E esquecendo que pessoas morrem por irresponsabilidade de gestores. Então nós pedimos ajuda a todos os gestores municipais que levem a sério, façam o tratamento básico e podem contar com o Estado de Rondônia, com o governo. Porque o governador Coronel Marcos Rocha, ele está no fronte buscando o melhor para o Estado e para todos nós da sociedade. Então é isso, agradeço a todos, que Deus nos abençoe, como diz o nosso secretário Fernando Máximo, que Deus nos livre dessa pandemia. Obrigado. Boa noite a todos. 1.740 pessoas curadas nas últimas 24 horas em Rondônia. 1.154 casos novos. Ou seja, nós temos um déficit de casos ativos de 608 em Rondônia nas últimas 24 horas. Infelizmente, 22 pessoas foram a óbito. Isso é muito ruim, a gente lamenta por cada uma delas, óbvio. Mas quando a gente olha que nós estamos tendo mais pessoas curadas do que casos ativos nos últimos dias, mais pessoas curadas do que casos novos nos últimos dias, isso diminui o número de casos ativos e a gente fica feliz. São 608 a menos, graças a Deus, no estado de Rondônia nesse momento. Ainda continuamos com um número alto de pessoas internadas, são 576 hoje. Muito alto.
Entretanto, são 7 pessoas a menos do que ontem. Isso também tem diminuído e a gente fica muito feliz com esses dados começando a melhorar. De sexta-feira para cá, nós abrimos 10 leitos de UTI no Hospital Samar, contrato com o governo do estado, aumentamos o contrato na madrugada de sábado. Nós aumentamos ainda 10 leitos no sábado no Cero, 20. Aumentamos ontem 12 leitos no Hospital do Amor, refizemos o convênio com o Hospital do Amor, 32. E mais 10 leitos no Cero. 42 leitos de UTI aumentados desde sexta-feira para cá. Em 4 dias, 42 novos leitos de UTI. Isso foi importantíssimo, porque nós conseguimos zerar a nossa fila de leitos de UTI. Ainda tem alguns pacientes aguardando para serem transportados, mas nesse exato momento, 18 horas e alguns minutos, dessa terça-feira, dia 2 de fevereiro, nós estamos anunciando que para todos os pacientes que estão aguardando, tem vaga para eles, faltam ser transferidos, alguns do interior e alguns da capital. Portanto, graças a Deus, rompemos essa página, viramos essa página, precisamos continuar contando com as pessoas, com os rondonienses, como disse o secretário Júnior Gonçalves, para que todos nós continuemos fazendo a nossa parte, usando máscaras, evitando as aglomerações, porque nós não queremos viver o que vivemos nos últimos dias quanto a essa pandemia. Quanto aos transportes de pacientes para outros estados, o Ministério da Saúde suspendeu aquela operação com a Força Aérea Brasileira, que estava transportando pacientes leves, moderados, em aeronave comum, em virtude dos pacientes não estarem querendo mais ir, não tinha mais pacientes querendo ir para outros estados. Pacientes e familiares se recusavam, então acabou sendo desmontada essa força-tarefa que, se Deus o livre, nós precisarmos, e nós não vamos precisar com fé em Deus, eles podem retornar a fazer no futuro. Os transportes aéreos de UTI, também UTI aérea, para outros estados, a gente estava fazendo para Campo Grande e Cuiabá, a partir desse momento não há necessidade, pelo fato da nossa fila ter chegado ao zero. Não temos pacientes aguardando na fila, como eu disse. Tem até alguns que não foram transportados ainda, mas já tem vagas disponíveis para eles. Portanto, a priori estão suspensos também os transportes de pacientes para outros estados. Graças a Deus, nós estamos vencendo, virando essa página, e a gente pede que as pessoas continuem se precavendo para que a gente não possa ter dias ruins de novo. Continuamos atendendo muitos pacientes do Amazonas, muitos pacientes de Humaitá, Apuí, Labre e até pacientes de Manaus. Pacientes graves, pacientes entubados nas nossas UTIs aqui em Porto Velho. Alguns desses pacientes entraram pela fila de regulação e, sem nenhum critério de distinção, foram atendidos como se rondonienses fossem, e alguns deles, inclusive, foram transportados para outros estados em UTI aérea. Da mesma forma que o Mato Grosso do Sul, a Prefeitura de Curitiba, Governo e Prefeitura de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul aceitaram nossos pacientes e não fizeram distinção, muito pelo contrário, a gente só tem a agradecer, foram extremamente bem atendidos, todos os pacientes, a gente está tendo feedback dos pacientes agora e dos acompanhantes familiares, eles relatando que foram muito bem recebidos nos seus destinos, a gente fica muito feliz e grato por isso. São estados que estenderam a mão para a gente, da mesma forma que nós estendemos as nossas mãos para os nossos irmãos amazonenses. Então estamos muito felizes e é assim que tem que ser. O SUS é universal. Nós vivemos num país e somos uma só nação, somos um só povo. Não é porque é amazonense, nasceu do outro lado da fronteira, que nós devemos discriminar e não atender. Prego isso desde o começo. Tivemos algumas vozes contrárias, não dentro do governo, mas fora, algumas pessoas, poxa, vai deixar os amazonenses chegarem aqui e depois, se não tiver vaga para os nossos. Gente, questão de humanidade. A qualquer momento, Deus o livre, qualquer um de nós pode precisar, estando em outro estado, e nós devemos sim atender. Pelo menos a minha consciência fica tranquila quanto a esse quesito, que eu acho que isso é o correto. Alguma pergunta? Desculpa, Cíntia. Você que pergunta, se tem pergunta, né? Passo na frente, desculpa. Se eu finalizar a sua fala, aí Vitor fala, aí eu vou falando das perguntas. Perdão, desculpa. Tá? Tudo bem. Dá licença. Agora o senhor Ivo Barbosa, coordenador estadual de imunização, vai falar sobre a... Boa noite. Falar um pouquinho do histórico aqui, como que está a vacinação no estado de Rondônia. O estado de Rondônia ele recebeu 3 quantitativos de vacinas fornecidas pelo Ministério da Saúde
E dessas 3 quantitativas, a primeira remessa que o Estado recebeu foi 49.208 doses. Depois ele recebeu 13.000 doses e depois recebeu 8.200 doses. Dá um total de 70.408. Dessas 70.408 foram distribuídas para os municípios do Estado. 41.404 doses. O Estado distribuiu essas vacinas em menos de 12 horas. Todas as regionais e municípios estavam recebendo essas vacinas. Então, nós tivemos uma logística bastante imediata para atender esses municípios, atender a ansiedade pela vacina, pela proteção. Nós estamos tendo algum problema com relação ao sistema de informação. Os municípios, não só os municípios do estado de Rondônia, mas os municípios do Brasil inteiro, e os estados estão entrando em contato com o Ministério da Saúde. Infelizmente, é um sistema novo, um sistema que está sendo adaptado. Então, nós estamos tendo alguma diferença. Nós criamos um painel, que aqui no estado é um painel Covid Rondônia. Então, nós temos uma discrepância de doses aplicadas. No site do Ministério da Saúde, está dando 9.591 doses. No painel Rondônia, painel Covid Rondônia, que nós criamos esse painel juntamente com a Gevisa e Cesal, está dando 17.493 doses. Então, está dando uma diferença de 7.902 doses. Os municípios também têm muita dificuldade para digitar no sistema, devido a internet ser um pouco mais lenta no município. Então, isso torna-se mais dificultoso. E o sistema também se torna lento, porque são mais de 5.000 municípios alimentando esse sistema ao mesmo tempo. Então, muitas das vezes, os municípios, para eles poderem ter acesso a esse sistema, eles estão alimentando depois das 9, 10 horas da noite, para poder inserir essas doses. Então, a gente, para poder acompanhar como que está a real situação aqui da vacinação no estado, nós criamos esse painel Covid. Inclusive, hoje nós sentamos a Gevisa e Cesal para discutirmos e melhorar esse painel. Então, ele vai ficar, a semana que vem, talvez ele esteja mais transparente, com mais informações, mais detalhe de como que foi essa distribuição, doses aplicadas, por grupo prioritário. Hoje, seguindo o Plano Nacional de Vacinação, o Estado está vacinando os seguintes grupos. Ele está vacinando os trabalhadores da saúde, que estão na linha de frente, os idosos de 80 anos ou mais, idosos. Gente, deu branco. Vamos lá. Isso, os indígenas, porque eu ia falar outro aqui, que é e os idosos de 60 anos ou mais, que vivem em instituições, e os deficientes, que também vivem em instituições a partir de 18 anos. E a população indígena. Então, a partir do momento que a gente entrega a vacina, essas vacinas são entregues aos municípios, eles têm a obrigação de aplicar na população e alimentar no sistema. Então, assim, nós estamos aguardando, estamos entrando em contato com eles diariamente, para que ele possa alimentar esses dois sistemas, tanto o painel Covid de Rondônia, quanto o Localiza SUS, que é do Ministério da Saúde. Vamos às perguntas, e aí eu vou perguntar para quem a pergunta é direcionada. O primeiro a perguntar é o Matheus. É o Matheus Nogueira, da Rádio CBN. Secretário, em relação aos leitos do Hospital do Amor, como é que está sendo feito as internações? Porque ontem eu liguei lá e a moça lá não conseguiu explicar direito, porque ela falou que tinha os leitos prontos, aí falou que para receber tinha que preparar, aí tinha uns 5 que já estavam sendo por aí, mas só tinha um, aí no final não consegui entender quantos que tinham lá. E sobre o secretário, como é que vai funcionar essa fiscalização dos pontos públicos? Porque tem locais, enquanto a gente está aqui, tem locais que estão dentro do jogo da cidade, por exemplo, Peladas, skate park, o pessoal está caminhando. Porque quando o senhor falou que as atividades que colocam equipes em confronto, né? Mas, por exemplo, o skate park não tem essas atividades, são caminhadas, são andar de skate, por exemplo, andar de bicicleta. Como é que vai acontecer essa fiscalização? Fernando, sua parte. Quanto ao Hospital do Amor, o convênio foi fechado e ontem começaram a receber pacientes. Existem muitas particularidades, eu esqueci teu nome. Existem muitas particularidades, Matheus, para receber os pacientes. Não é tão fácil transportar um paciente grave de UTI
como é transportar alguma mercadoria, por exemplo. Alguns desses pacientes estão vindo do interior, outros das UPAs. Paciente do interior, para ter condição de transporte, pede-se a vaga, a central de regulação concede a vaga no Hospital de Amor. Ok. Esse paciente tem que ser transportado do interior. Na hora de transportar, muitos pacientes têm instabilidade, acabam não conseguindo ser transportado, tem que voltar, aguardar estabilizar de novo, e o leito está reservado no Hospital do Amor, porque aquele paciente era o que estava na vez da regulação e do ponto de vista de gravidade também. Então isso, inclusive, hoje à tarde conversei com o Dr. Jean, ainda tinha algumas vagas remanescentes que não tinham sido conseguidas ser preenchidas por isso. Mas provavelmente hoje à noite vai ocupar todas as vagas e aí dá uma continuidade maior. Da mesma forma na questão da alta. Suponhamos que o contrato com eles acabe hoje. Poxa, mas tem paciente grave que não tem condição de ser removido para outro lugar, não tem como fazer nada. Vai ter que aguardar 1, 2, 3, 4, 5 dias. Cuidar de pacientes graves é difícil. Cuidar de pacientes internados, entubados, não é fácil. O transporte é difícil, disponibilização de vaga não é fácil. Então, mas isso resolve-se hoje. Isso já era esperado. Toda vez que abre uma unidade nova, ninguém consegue colocar todos os pacientes de uma vez, a menos que os pacientes fossem pacientes leves, pacientes clínicos. Mas são pacientes graves e a gente não consegue de uma vez rápido levar todos esses pacientes. Sanado? Só para refrisar, nós passamos da marca de 20% da nossa população testada. Rondônia está na cabeceira dos estados que mais testa no Brasil, mais faz exames para Covid. Passamos de 360 mil exames realizados. Quanto aos leitos, só para complementar, questão de leitos, o Sero era uma unidade que funcionou na primeira onda com 30 leitos de UTI. Ele tinha 30 leitos de UTI prontos e 23 leitos clínicos. Nós começamos a reabrir o Sero na segunda fase, e nessa segunda onda, e no começo nós abrimos 10 leitos, depois não conseguia abrir mais por falta de profissionais médicos. Daqui a pouco conseguimos abrir mais 10 leitos, então ficamos com 20 funcionando e 10 parados. Depois no sábado nós conseguimos abrir os 30 leitos, nenhum leito fechado. O Ministério da Saúde mandou alguns equipamentos para a gente, respiradores e monitores. Nós tínhamos bombas de infusão, isso através de um contato do governador Marcos Rocha com o ministro da Saúde, com o presidente da República, e montamos mais 20 leitos de UTI no Sero no sábado. Então ficaram 50 leitos de UTI e retiramos parte dos leitos clínicos, deixamos apenas 3 leitos clínicos, porque a nossa maior necessidade nesse momento é de leitos de UTI. Portanto, hoje, o Sero estavam funcionando com 30 leitos no sábado, passamos a funcionar com 40 ontem. Hoje temos 40 leitos funcionantes com médicos, com equipamentos, com tudo. E tem 10 leitos no Sero ainda de UTI que ainda estão desocupados por falta de médicos. Ontem chegaram 2 médicos do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde convocou, vieram 2 voluntários, não querem receber salário. Um deles veio do Maranhão, o outro veio de Brasília, completamente voluntários. E é tão interessante que nem vídeo, eu gravei um vídeo, eles não querem falar, eles não querem se aparecer, não querem se mostrar. Nós somos voluntários, entendemos a situação de Rondônia e viemos atender gratuitamente aqui. Além desses, o Ministério da Saúde conseguiu recrutar outros 3 que vieram para receber o nosso salário, para trabalhar de acordo com as regras do estado de Rondônia, inclusive de salários. Juntando esses, foi que nós conseguimos abrir ontem os 10 leitos do Sero. Portanto, hoje o Sero está funcionando com 40 e tem mais 10 leitos prontos com todos os equipamentos e demais profissionais, aguardando apenas profissionais médicos. Sobre a questão da fiscalização, é importante a gente entender a diferença dentro dos papéis municipal e estadual. Governo é a força de polícia, municipal é a postura. Então, quando a gente fala da fiscalização de postura, é município. Município aciona o Estado, força policial dá apoio. Até o presente momento, o Estado de Rondônia tem buscado essa interlocução com todos os municípios para não somente fazer a força policial, mas levar o máximo de contingente, seja ele bombeiro, polícia civil, polícia militar, PROCON, entre outros órgãos, para apoiar os prefeitos na fiscalização. Então, quando a gente fala skate park, quando a gente fala, no caso da capital, de Porto Velho, nós falamos do espaço alternativo, entre outros, a fiscalização, ela começa pelo município. Então, muitos municípios têm ajudado nisso. Vindo para a questão proibitiva, caminhar, andar de skate, não está proibido. Então, a pessoa pode, desde que ela esteja respeitando a regra, com a sua máscara, distanciamento, ou seja, ela está fazendo o exercício dela
sem aglomerar, mantendo o psicológico, o corpo e a mente saudável. Porém, desrespeitou a regra, ela começa a colocar a sociedade como um todo em perigo. Então, foram só esses 2 pontos, né? Então, eu acredito que... Como elas são penalizadas? Então, hoje existe uma lei estadual que ela autoriza a multa e cada município tem a sua opção de regulamentar essa multa na hora de ir lá e fazer, né, aplicar, enfim, a sanção necessária. Se a gente fala de estabelecimentos comerciais, quem pode revogar alvará? Ah, Júnior, tem que ir lá, governador, tem que ir lá e fechar a empresa. Só quem pode fazer isso é o município. O Estado, ele vai, através dos bombeiros, ver a capacidade desses estabelecimentos, se ela está sendo cumprida, ou seja, a quantidade de pessoas que estão lá dentro respeita o percentual autorizado ali. Não respeitando, o bombeiro pede para se retirar e pode, inclusive, fechar aquele estabelecimento naquele momento. Então, existem papéis, às vezes difícil de se entender, mas é quando eu peço aos gestores municipais, façam a sua parte, não tenham medo, não é hora de se preocupar, política, isso é ruim, isso vai me deixar mais enfraquecido politicamente, agora não é hora de ser covarde, agora é hora de salvar vidas, agora é hora de levar a sério, não é uma brincadeira. Nós temos que dormir, deitar, como o governador sempre fala, deitar com a cabeça tranquila que estamos fazendo o melhor, não se preocupando consigo mesmo, nem com a política que virou esse negócio. Nós temos que lembrar do que é salvar vidas. Pessoas estão em UTI. Isso não tem nada a ver com voto. Isso tem a ver com salvar vidas e ser responsável. E muitas vezes a gente vai ouvindo umas besteiras falando de enfraquecimento político. E a gente se pergunta quanto vale uma vida? Não vale voto, vale salvá-la. Então está na hora de amadurecermos e entendermos que é uma pandemia e precisamos nos unir para salvar vidas. Mesmo que alguém critique, brigue e fique atrás de um computador com a sua vida irresponsável criticando. Enquanto isso, nós temos que ser responsáveis e salvar vidas. Próxima pergunta, correspondente da CNN, André Felipe. Secretário do Márcio, secretário, tem alguma previsão para que os médicos cheguem para abrir mais leitos para receber os bloqueados? São 29 secretários. Não sei se isso está atualizado já. E eu queria saber também sobre a rede privada. Você tem alguns números da rede privada, se está 100% também da parte da população no milhão ou não mesmo? Você pode dizer. A informação de 29 leitos bloqueados foi de onde que você conseguiu? 29 leitos de UTI? Não sei se está atualizado já. Não. A lista atualizada agora nós temos, entre aspas, os leitos bloqueados do Hospital do Amor, que os pacientes estão sendo transferidos, e os da AME, que os pacientes estão sendo transferidos. Esses pacientes já estão regulados, já tem o leito para eles, mas estão em trânsito. Alguns estão vindo do interior, outros da capital, às vezes não tem na hora a UPA, não tem disponibilidade de ambulância para levar na hora, às vezes o paciente está instável, uma série de nuances não foram, mas não procede essa informação de 29 leitos de UTI bloqueados. Quanto aos novos médicos, o Ministério da Saúde tem tentado recrutar médicos Brasil afora, eles passam o nosso edital, comunicam esses médicos, os médicos estão fazendo as inscrições e vindo. Tem aparecido alguns, como eu disse, apareceram 3 ontem, hoje não tem notícia de que chegaram médicos novos, mas a gente continua necessitando bastante de médicos novos do Brasil inteiro que possam vir para atender os nossos rondonienses. Quanto à questão dos leitos de UTI, nós nessa segunda onda, nós temos 214 leitos de UTI contratualizados do Estado e contratualizados, 214 leitos hoje. Temos mais 20 leitos em Vilhena, parabéns à Prefeitura de Vilhena que montou leitos de UTI. Temos mais 10 leitos em Ji-Paraná, parabéns à Prefeitura de Ji-Paraná que montou leitos de UTI. 5 leitos em Jaru, parabéns à Prefeitura. E 28 leitos em Ariquemes. Então esse é o total de leitos que nós temos
do governo do estado de Rondônia e dos municípios que são contratualizados com o estado. O estado custeia esses leitos, tanto Vilhena, Ji-Paraná, Jaru e Ariquemes. Secretário, na rede privada, por exemplo, o Hospital 9 de Julho, se você tivesse no Hospital 9 de Julho, o protocolo, central, se tiver porcentagem. Tenho. Então, nós temos no total, então, 277 leitos de UTI. É um número muito maior do que na primeira onda. São 214 do governo do estado e contratualizados e mais os conveniados com os municípios. Dos hospitais privados, o Hospital da Unimed hoje tem 7 leitos de UTI disponíveis, o Hospital 9 de Julho, 5 leitos de UTI disponíveis, o SAMAR, 1 leito disponível de UTI, o Hospital das Clínicas, 2, Prontocordes, 1. Esses são os leitos disponíveis de UTI em Porto Velho, aliás, no estado de Rondônia hoje, leitos vagos. Isso tem melhorado. Alguns dias atrás tinha vários hospitais que não tinha nenhum leito disponível. Então, de 2, 3, 4 dias para cá, assim como o número de casos ativos tem diminuído, a internação dos hospitais públicos tem diminuído um pouquinho, a ocupação de UTI dos hospitais privados também, graças a Deus, começou a dar sinais de melhora. Próxima pergunta, Wanderson Caldeira, da Rema TV. Eu queria perguntar para o Julinho Gonçalves, ainda aproveitando a pergunta aqui do nosso amigo sobre a questão de fiscalização, quando é que elas vão se tornar mais intensas e realmente vão ser aplicadas? Porque, falando ainda também sobre o skate park, a gente vê que ali praticamente 95% das pessoas que estão ali não usam máscara, estão muito aglomeradas, que é um lugar de fluxo muito grande, e assim, a maioria delas ainda chega a brincar com o decreto, porque a gente sempre está participando de enquetes, querendo saber se as pessoas estão usando ou não máscara, e elas praticamente assim, brincam com a situação, dizem que não estão nem aí, e que não funciona. E a gente vê que, por exemplo, tem polícia militar lá, mas não é feito uma fiscalização. Esses dias agora, uma viatura foi lá, dispersou, mas a viatura vai embora, ela volta. Quando é que vai ser feita realmente uma fiscalização para punir essas pessoas que estão descumprindo? Quando o Estado parar de fiscalizar sozinho e cada um dos gestores fazer o seu papel. Então, você vê que nós tivemos 3 operações Covid, de fiscalização noturna. Vários estabelecimentos fechados, multados. E aqui eu quero parabenizar o comandante dos bombeiros, Coronel Gregório, que coordenou isso, juntamente com o comando da Polícia Militar, juntamente com o PROCON e com o apoio da Prefeitura de Porto Velho. E foi uma operação em que, após essas 3 operações, os principais estabelecimentos eles passaram a respeitar o decreto. Então, esses ambientes, como skate park, praças, nós vemos que ele precisa de uma postura, tanto do município, quanto do governo. O município regulamentar uma forma de sancionar ou de aplicar o que precisa ser feito. Agora, o principal, não existe decreto, não existe lei, se a pessoa não tiver consciência. Muitas vezes a gente quer transferir a responsabilidade, querendo que o governo saia com um cacetete atrás da pessoa que não usa máscara. Como você vai explicar para uma pessoa dessa porque ela não quer entender? Você passa do lado dessa pessoa, você não tem coragem de chamar a atenção dela e quer que o governo vá lá chamar. Então nós mesmos como sociedade não fiscalizamos um ao outro. Até rimos, achamos engraçado e depois culpamos os governos e chamamos eles de responsável. E responsável é essa pessoa que não faz o papel dela inicial. O que desafoga aqui no Estado é a inconsequência, muitas vezes, disso. E aí nós somos penalizados por causa disso. Então, o que eu peço e o que eu conclamo é consciência à sociedade. Como um todo, a cada pai, a cada mãe, a cada pessoa. É sério, e eu digo, a gente só entende a hora que vê alguém do nosso lado
sendo acometido com uma doença dessa, do qual quando ela começa, você não sabe como termina. Então, de novo, eu só falo isso, assim, sociedade tem que ter consciência. A pergunta do Pedro Bentes, da TV Alamanca. Secretário, a gente, desde essa pandemia, a gente sabe que os fundos do Estado para a criação e para a manutenção, a escala do ensino de UTI, a gente sabe que o Estado tem precisando de municípios, muito com mais estruturas e outros convênios. Mas a gente puder fazer um balanço de 10 meses de enfrentamento da pandemia, qual é a conclusão que o Estado faz acerca da contribuição dos municípios para a criação de leitos, manutenção? A gente pode pegar os resultados também a prefeitura. Algumas prefeituras contribuíram mais, outras contribuíram menos. Os municípios menores contribuíram com as barreiras sanitárias, com distribuição de medicamentos, que é o que eles podem fazer. Os municípios um pouco maiores puderam criar mais leitos, criar até leitos de UTI. E vai aqui os parabéns de novo a 4 municípios de Rondônia que criaram leitos de UTI. Vilhena, Ji-Paraná, Jaru e Ariquemes. Esses são os 4 municípios que criaram leitos de UTI e salvaram muitas vidas. Parabéns aos seus gestores, prefeitos, secretários municipais, porque conseguiram ajudar o Estado, ajudar a população do Estado a não padecer necessitando de vagas de UTI. Então, novamente, a gente tem que sempre lembrar isso. São 4 municípios do Estado que criaram leitos de UTI e com certeza salvaram muitas vidas. Respondi tudo? Pergunta do João Paulo, do site Rondônia ao Vivo. Primeiro, secretário Júnior Gonçalves, você pode reiterar sobre a questão do retorno das aulas? Se o sistema público estadual também vai participar desse retorno gradativo, se é só rede particular, se são as universidades também, você pode detalhar um pouco mais para a gente? O particular ele está voltando 30% na fase 1, ou seja, de ocupação da sala de aula, então continua o sistema híbrido, e ele vai escalonando em percentuais em cada fase, aumentando até 70% na fase 3. O ensino estadual, o governador determinou que comece pelo 9º ano e pelo 3º ano, por causa de vestibulares e Enem. Então, o secretário de Educação, ele já tem que apresentar essa retomada para começar. Então, o estadual já iniciou. E aos municípios foi delegado, aos gestores municipais, a competência de iniciar a retomada. Ou seja, ele autorizou a retomada imediata do ensino público municipal. Ok? E gostaria de perguntar para o secretário Fernando Máximo, explanar um pouco sobre esse convênio, parceria com o Hospital do Amor, porque no ano passado houveram algumas dúvidas, alguns atritos relacionados, inclusive, ao do Henrique Prata e com o senhor mesmo. Você não pode falar hoje em dia como é que está essa relação, como é que está essa parceria com o Hospital do Amor, a Secretaria de Saúde, Rondônia e o Governo do Estado? O convênio com o Hospital do Amor na primeira onda foi feito pelo Governo do Estado e um recurso da Assembleia Legislativa. Depois disso, houve uma ação judicial contra o Hospital do Amor e contra a Secretaria de Estado da Saúde, contra a gente, e o Hospital do Amor não estava muito querendo refazer esse convênio, mas diante da necessidade, da importância desse hospital para o Estado de Rondônia, da necessidade de salvar vidas, o Hospital de Amor retrocedeu, retroagiu e resolveu fazer os leitos numa atitude muito nobre de querer montar esses leitos, eles que trabalham com câncer, mas montaram os leitos agora para UTI Covid. Então, temos nos falado todos os dias, estive lá 2 vezes essa semana com o Dr. Jean, hoje ele me ligou, eu liguei para ele, a gente conversou várias vezes. Relação excelente da Secretaria de Estado da Saúde, do Governo do Estado de Rondônia, com o Hospital do Amor, e uma relação, inclusive, de agradecimento deles quererem, mesmo tendo sofrido uma ação judicial, eles e nós, motivo pelo qual eles não queriam refazer o convênio, agora refizeram, estão de parabéns, vão salvar muitas vidas, e é isso que o povo de Rondônia precisa, de solidariedade, de pessoas que tenham essa sensibilidade de ajudar e de salvar vidas junto com o governo do Estado. Próxima pergunta do Wilson Cavalcante, do site Rondônia Agora. Júnior Cavalcante, Júnior Gonçalves. Vamos lá. Então, ainda sobre, pegando o gancho aqui do amigo aqui, sobre as aulas. O Estado já deliberou que o município pode definir aí, então, a questão de quanto volta as aulas, mas já tem uma data específica para quando pode voltar as aulas no ensino estadual e fundamental?
No ensino estadual, o secretário de Educação ele deve apresentar nos próximos dias, quando começa a retomada. Agora, o que é de competência dos gestores municipais, cada um apresentará o seu plano. Exato. Ok? A última pergunta é da SIC TV, da Yandra Trindade. Só um momento. Mandaram a pergunta agora. A gente quer saber sobre o número de mortes, né, da situação dos indígenas também, que foi declarado, né, como é que está a situação para ajudar os indígenas que moram na zona rural, na linha da zona urbana. Como é que está? Os indígenas são seres humanos, são brasileiros, e eles têm acesso normal ao sistema de saúde, obviamente. Todos eles são muito bem atendidos, sem nenhuma distinção. Temos alguns indígenas que foram hospitalizados, outros ficaram em UTIs, e todo o acesso, tudo que eles têm necessidade, obviamente, em relação à saúde, nós temos oferecido, obviamente, para qualquer cidadão rondoniense, para qualquer cidadão brasileiro que dependa do SUS no estado de Rondônia. Secretário, mais uma pergunta diante dos números que nós temos acompanhado, né? Estamos aí com 14 dias do decreto. A gente quer saber a expectativa, se acha que agora esse toque de recolher vai ajudar a reduzir novamente, porque a gente não tem acompanhado uma redução específica, né? Nós temos observado a colheita dos frutos desse decreto. O governador acertou, fez o decreto, restringiu lá em meados de janeiro, e nós estamos observando, como nós mostramos hoje, o número de casos ativos com essa diminuição de 608. Nós tivemos muito mais curas do que casos novos nas últimas 24 horas. Então, realmente o governador demonstrou que acertou nesse decreto. Todas as dúvidas sanadas. Em nome do governo do estado, agradecemos a presença de toda a imprensa. Tenha a continuação e de uma boa noite. Até a próxima coletiva.